Opa! Bem-vindo ao canal do Camponês Moderno, onde se aprende a história como ela realmente foi, sem firula. Hoje a gente vai mergulhar em uma lista de 10 métodos medievais de aquecimento. Superam sua fornalha? E olha, alerta de spoiler, não tem nada a ver com o que te contaram na escola, viu? Pensa comigo, você chega em casa, liga o aquecedor no controle remoto e pronto, né? Conforto total. Mas na Idade Média, o frio era tipo um monstro à espreita. Não existia botão mágico para espantar o gelo. Era uma batalha diária para não virar um picolé humano, na moral. Eles precisavam ser uns gênios da sobrevivência, tá ligado? A necessidade, meu amigo, é a mãe da invenção mais criativa. É bizarro o nível de engenhosidade quando o conforto moderno simplesmente não existe para ninguém. Prepare-se para ver as soluções mais malucas e eficientes que eles usavam. Vamos descobrir qual é o número 1 dessa lista de aquecimento medieval. Então, já que a gente está falando em métodos engenhosos para se aquecer e sobreviver, que tal você usar a sua inteligência para se aquecer com conhecimento? Adicione o Camponês Moderno à sua lista de canais favoritos e se inscreva. É a melhor decisão que você vai tomar hoje, pode crer. Então, para começar essa viagem no tempo e ver se a fornalha dele superava a sua, vamos direto para o tópico 1. Posicionar lareiras centralmente. Pode crer, não era só tacar fogo em qualquer canto. A galera medieval pensava na estratégia, mesmo sem engenheiros formados. Eles sabiam que o calor é um recurso precioso quando o inverno batia forte. As lareiras medievais ficavam no centro do cômodo principal. Isso não era à toa, era uma jogada inteligente. O objetivo era espalhar o calor de forma uniforme, diferente das lareiras modernas que ficam na parede. Elas eram construídas com pedras pesadas. Essas pedras absorviam o calor das chamas. Depois, irradiavam essa energia por horas. Funcionavam como um aquecedor natural, mesmo depois que o fogo apagava. Era o coração da casa, na moral. O problema é que não existiam chaminés eficientes como as de hoje. A fumaça escapava por um buraco no telhado, o que deixava o interior da casa cheio de fuligem. O cheiro de queimado era forte e constante. Era um ambiente pesado, sim, mas para os camponeses, o calor era a prioridade máxima. A sobrevivência vinha antes do conforto moderno, saca? Eles aceitavam a fumaça e a fuligem em troca de não virar um picolé. Imagine isso, o cheiro de fumaça queimando os olhos, a fuligem grudando na pele. Mesmo assim, o calor das pedras era uma bênção. Era o que mantinha a família viva durante as noites geladas. A vida era brutal, as escolhas eram poucas, sobreviver era a meta. A engenhosidade estava em usar o que tinham, pedras e fogo. O resultado era um calor que fazia diferença. Era uma adaptação pura, uma batalha contra o frio. A lógica tirou feras nessa parada de conforto. Mas a vida continuava. Passando para o número 2, aproveitar aquecimento solar passivo. A galera medieval não tinha painel solar, mas usava o sol de um jeito que a gente até copia hoje. Eles observavam a natureza. Isso era crucial para a sobrevivência diária. As casas eram projetadas para pegar o máximo de sol possível no inverno. As janelas grandes ficavam voltadas para o sul. Essa era a melhor posição para maximizar a entrada de luz e calor. As paredes grossas feitas de pedra ou argila absorviam o calor do sol durante o dia. Depois, liberavam esse calor lentamente durante a noite. Era uma forma primitiva, mas eficaz de aquecimento solar passivo. Além disso, eles usavam materiais como madeira e palha. Esses materiais tinham propriedades isolantes naturais. Eles ajudavam a reter o calor dentro das casas. Isso complementava o calor que vinha da lareira. Essa técnica mantinha uma temperatura mais estável. Era uma forma de sustentabilidade bem antes da palavra existir. Eles não chamavam de design bioarquitetônico, mas faziam. Era pura observação. A casa se tornava um grande acumulador de energia solar. Um truque simples, mas que funcionava. Mostra que a inteligência deles ia bem além do que a gente imagina. Aqui estamos no tópico 3. Construir telhados de palha isolantes, e ele merece sua atenção. Pensa na palha. Um material simples, abundante, mas, nas mãos medievais, virava uma barreira contra o frio. Os telhados eram feitos de palha densamente compactada. Essa camada grossa atuava como um isolamento natural. Ela impedia que o calor de dentro escapasse. Também barrava o frio de entrar. A palha era barata e fácil de conseguir. Além disso, ela era resistente à água, o que era um bônus. Claro, tinha seus perrengues. A palha apodrecia com o tempo. Precisava ser substituída regularmente. E sim, atraía insetos e roedores. Imagina a cena. Um teto quentinho, mas com os moradores indesejados. Mas os benefícios superavam os desafios.
Manter o calor era mais importante que a higiene perfeita. Essa era uma solução prática. A comunidade se juntava para fazer a manutenção. Era um esforço coletivo para o bem de todos. Um teto bem feito significava menos gente congelando no inverno. Era o tal do faça você mesmo, mas em escala comunitária. Se eles sobreviveram a telhados cheios de ratos, você pode curtir esse vídeo. Comente, você sobreviveria a um inverno medieval ou desistiria? Se você gosta dessas verdades históricas que eles não contam, assine! Agora vamos falar do tópico número 4. Integrar gado como aquecedores. Sim, você ouviu certo, eles usavam o calor dos animais. Na Idade Média, cada recurso contava. Em muitas casas camponesas, os estábulos eram anexados. Vacas, ovelhas e porcos viviam ali, do lado da família. O calor corporal desses animais ajudava a aumentar a temperatura ambiente, especialmente à noite, quando o frio era mais intenso. As paredes entre os estábulos e as áreas de estar eram finas, isso facilitava a irradiação do calor. Eles podiam ocupar até 30% da casa. Eles eram uma fonte de aquecimento natural. Além do calor, o esterco era usado como combustível para as lareiras. E, claro, os animais forneciam leite, ovos e lã. Era uma multifunção animal. Genial, só que não. O cheiro dos animais e dos estábulos era forte, você pode imaginar. Insetos também eram um problema constante, mas essa era a realidade. A vantagem do calor extra valia a pena. Era uma decisão de sobrevivência, não de conforto. Eles maximizavam cada recurso disponível. A vida animal e humana era totalmente integrada. Era um pacto de sobrevivência. Aceitavam os perrengues em troca de calor vital. Mano, a lógica tirou férias nessa parada de conforto, mas a vida continuava. Na posição número 5, temos implementar pisos aquecidos. Isso mesmo, pisos aquecidos na Idade Média. Eles não tinham eletricidade, mas tinham a inteligência. Os camponeses desenvolveram uma técnica engenhosa. Eles aqueciam grandes pedras na lareira. Depois colocavam essas pedras sob o piso de madeira ou terra. As pedras retinham o calor por horas. Irradiavam-no para o cômodo, mantendo os pés quentinhos. Era uma forma primitiva de aquecimento radiante. É tipo os sistemas modernos de aquecimento por piso radiante, mas sem tecnologia. Além do conforto, ajudava a secar a umidade do chão. Isso era importante para prevenir doenças. Exigia esforço, sim. Carregar e aquecer pedras não era fácil, mas valia a pena nos invernos rigorosos. Essa técnica mostra o nível de sofisticação deles. Não era só jogar uma fogueira no meio do quarto. Eles pensavam em como otimizar o calor. Era uma compreensão prática das necessidades básicas. O aquecimento não era só para se sentir bem, era para não morrer. Então, eles usavam pedras quentes para aquecer o chão. Isso te faz pensar, né? A gente reclama do aquecedor quebrado. Eles estavam literalmente carregando pedras incandescentes. É real, juro. E esse foi só o começo da nossa lista. O que mais eles inventaram? Você não vai acreditar. E acredite, a criatividade não parava por aí. O arsenal medieval era vasto. Chegamos ao número 6. Utilizar aquecedores portáteis. E isso é pura engenhosidade. Eles precisavam de calor em movimento, saca? Não dava para ficar parado na lareira. Então, a solução era levar o calor junto. Eles pegavam pedras, aqueciam no fogo até ficarem bem quentes. Depois, envolviam essas pedras em tecidos grossos ou peles de animais. Aí, carregavam essas pedras para onde fossem. Elas irradiavam calor por horas. Era tipo uma bolsa térmica natural, mas com rocha. Além das pedras, existiam os escaldapés. Eram pequenos recipientes de metal, tipo latas ou panelas. Eles enchiam com brasas ou carvão aceso. Mulheres usavam muito para aquecer mãos e pernas. Alguns escaldapés tinham até alças decoradas. Isso mostra que até na funcionalidade tinha um toque de estilo. Claro, havia riscos. Queimaduras eram comuns, né? E o perigo de incêndio era real. Levar brasa para lá e para cá não era brincadeira. Mas a necessidade falava mais alto. Para trabalhar no campo ou viajar no inverno, era indispensável. Era a única forma de não congelar. Então, eles levavam o calor no bolso, literalmente. Porque, claro, bom senso é opcional quando a hipotermia bate na porta. E o que mais eles faziam para não virar picolé? Mas calma, ainda piorou, porque dormir quente era outro desafio. Na posição número 7, aquecer camas com frigideiras e dosséis. Sim, frigideiras, não para cozinhar, mas para esquentar. Eles usavam frigideiras aquecedoras, que eram recipientes de metal. Colocavam carvão aceso dentro delas. Depois, deslizavam essas frigideiras entre as camadas de roupa de cama. Isso aquecia o leito antes de deitar. Era um aquecimento pré-cama. Além disso, as camas tinham dossel. Eram cortinas pesadas de tecido grosso. Elas fechavam a cama tipo uma cabana. Isso aprisionava o calor corporal, criava um microclima quente. Cobertores de lã ou peles completavam o isolamento.
Apesar da engenhosidade, as frigideiras podiam causar incêndios. Uma brasa mal colocada e a casa ia pro beleléu. E as camas de feno, que eram quentes, atraíam ratos e insetos. Imagine dormir ouvindo roedores correndo sob o colchão. O calor era mais importante que o conforto absoluto. A higiene era um luxo. Eles sacrificavam muita coisa pelo calor. E se você achou pesado, curta porque vem mais por aí. Comente, você encararia dormir com ratos para não congelar? A vida era uma sucessão de escolhas difíceis. E não parou. Eles otimizavam tudo o que podiam. Aqui no tópico 8, amplificar calor com refletores. Não bastava ter fogo, tinha que ser eficiente. Camponeses medievais usavam refletores de calor. Eles eram feitos de metal polido ou pedra lisa. Posicionavam esses refletores atrás ou ao redor da lareira. A ideia era simples: redirecionar o calor das chamas para o cômodo. Em vez de deixar o calor escapar pela chaminé ou ser absorvido pela parede, isso maximizava a eficiência do fogo. E economizava lenha, um recurso valioso. Além de mandar o calor para dentro, os refletores tinham outra função. Eles protegiam as paredes de madeira ou palha do calor direto. Isso reduzia o risco de incêndios. Alguns desses refletores eram até decorados. Mostra que a funcionalidade podia ter um toque de estilo, mesmo na dureza da época. Era uma compreensão básica de física. Eles entendiam como o calor se movia e usavam isso a seu favor. Uma solução inteligente, porque fazer sentido é superestimado, mas sobreviver, não. E o calor não era só para dentro de casa. Mas espere, o calor também era uma questão social. Passando para o número 9, organizar fogueiras comunais. A sobrevivência era uma batalha coletiva. Grandes fogueiras eram mantidas em praças ou áreas comuns. Todos podiam se reunir ali. Serviam como pontos de aquecimento. Eram o coração da vida social durante o inverno. Aldeões conversavam, cantavam e dançavam. Fortaleciam os laços comunitários. O calor não era apenas físico, era também emocional. Festivais como o Yule ou Yule aconteciam ao redor dessas fogueiras. Traziam luz e alegria nos meses mais escuros. Simbolizavam a união para superar os desafios. Era uma forma de combater a solidão e o desespero do inverno. A fogueira era um centro de resistência, um lugar para compartilhar a escassez e a esperança. Mostrava que juntos eles eram mais fortes contra o frio. A comunidade era a maior fonte de calor. Humanos sendo humanos, encontrando um jeito de rir e se aquecer, mesmo no caos. E para tudo isso funcionar, a base era simples. Finalmente, chegamos ao número 10. Vestir roupas de lã e peles. Este não é um método ativo como os outros, mas era a fundação de tudo. Sem isso, nada adiantava. A lã e as peles de animais eram essenciais. Elas formavam a primeira linha de defesa contra o frio. Roupas, cobertores, tudo era feito desses materiais. Eles eram excelentes isolantes naturais. Retinham o calor corporal, impediam que o frio penetrasse na pele. As pedras aquecidas eram envolvidas em tecidos grossos ou peles de animais. As camas tinham cobertores de lã ou peles. Esses materiais eram a base da resiliência medieval. Sem eles, as lareiras, os escaldapés, nada seria suficiente. Era a camada mais básica e crucial de aquecimento. A lã vinha das ovelhas, a pele dos animais caçados ou criados. A vida do camponês dependia diretamente desses recursos. Eles eram a garantia de que o calor gerado não seria perdido. Então, a roupa era a proteção constante. Era sua própria fornalha pessoal. E essa era a realidade. A humanidade errando com confiança, mas sobrevivendo, né? Eles usavam o que tinham. E a gente, com toda a tecnologia, às vezes esquece o básico. Então, depois dessa jornada medieval, fica claro que o aquecedor moderno é um luxo. Vimos a pura necessidade moldando a engenhosidade humana. Não havia escolha, só criatividade para não congelar. A sobrevivência era a verdadeira mãe de todas as invenções, né? É fascinante como o ser humano se adapta. Em condições adversas, sempre achamos um jeito. Aceitar fumaça, fuligem e gado em casa prova isso. Conforto é relativo, mas a vontade de sobreviver é inegociável. Damos um jeito de otimizar o perrengue. E pensando bem, fazemos muitas escolhas absurdas hoje, não é? Reclamamos da internet lenta, enquanto eles dormiam com ratos. Gastamos fortunas em aquecedores que falham. Não temos fumaça, mas a busca por soluções continua. A contradição humana é uma constante histórica. Se você curtiu essas sacadas do passado e quer mais histórias da sagacidade humana, inscreva-se. É um convite para aquecer sua mente com conhecimento. Depois de tudo, o que você sacrificaria hoje pelo conforto mais básico? Isso nos faz refletir sobre nossas prioridades. No fim das contas, a gente sempre encontra um jeito, seja com fumaça, gado ou pedras quentes. A humanidade segue em frente, cometendo os mesmos erros, mas com o aquecedor no controle remoto.